Is there a problem, sir? What's your fucking problem? Alex, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que this fucking plane's gonna explode? Shut up, Browning. You're so not funny. Oi, eu sou o Igor. E eu sou Colom e esse é o Plotcast, nosso estudo compartilhado de roteiro. E, Igor, você sabia que eu consigo prever coisas horríveis? O que você já previu de horrível, Colom? Eu previ que esse filme ia ser uma bomba e de fato ele é. Mais um Pre- episódio que a gente É, vai discordar. por favor. Não, e porque eu fico pensando assim, tem muita gente que gosta, né? Então, sou eu que estou limitado. Sou eu que não estou vendo alguma coisa que as pessoas estão vendo. Mas você acha que não encaixou nem no que você falou semana passada do Pânico, da caixinha de como você está assistindo? Acho que não, não. A Premonição é bem pior que o Pânico. Sendo sincero aqui. Eu pensei num selo. O selo tem o selo que é o Coralie Farjá consegue salvar. E quem é que entra nesse selo? Pânico, Ai, é que horror. Fred. Baixa Eu aí. acho que ela pegava aquilo ali e transformava em alguma coisa. Esse daí é tipo nem Coralie Farjá salva. Eu acho que não tem jeito assim. Pânico não Não. precisa ser salvo, sabe? É aquele. Every single move we make, from the mundane to the monumental, the red light that we stop at or run, the people we have sex with or won't with us, the airplanes that we ride or walk out of. It's all part of death's sadistic design, leading to the grave. Enfim, semana que vem chega aos cinemas brasileiros e internacionais, eu acho também, né? Premonição 6. Laços de Bloodline. sangue, é. Eu nem sei, traduziram como laços de sangue? Acho que sim, né? Enfim, Não, não sei, fui eu agora. Eu não sei. 14 anos depois do quinto filme da franquia. E aí, como homenagem, não homenagem, né? Como só para, sei lá, engajamento, a gente resolveu falar do primeiro filme, Premonição Final Destination, de 2000. Fazer minha intro aqui. O filme tem 98 minutos, o roteiro tem 114 páginas e é de... O roteiro que a gente pegou para ler é de 15 de janeiro de 1999. O título original seria Voo 180, que eu acho que não ia dar muito certo também. Como é que eles vão transformar isso em franquia depois? É. O filme é estrelado pelo Devon Sawa, que fez muito filme de terror na época. Ele fez Mão Assassina. Recentemente ele estava na série do Chuck também. Tem a Ali Larter, que fez Heroes, e eu acho que ela é racista. Tem que ver, tem alguma história de racismo dela aí. Poxa, mas ela é tão bonita, Ela tá porque linda, né? É. E o Tony Todd, né, divo que faleceu ano passado, e o Oscar não botou na lista do In Memoriam. Mas enfim. Diretor é o James Wong, ele dirigiu o terceiro filme também de Premonição, trabalhou em Arquivo X e tal. O roteiro é dele com Glenn Morgan e Jeffrey Reddick, apesar dessa versão do roteiro só estar sendo assinada pelo James e pelo James Wong e pelo Glenn Morgan. Mas no IMDb tá constando o Jeffrey Reddick também. E todos têm uma carreira assim com filme de terror. Premonição acho que sempre foi meio clássico assim de locador e do SBT. E a sinopse do IMDb é: depois que um jovem tem uma visão assustadora dele e de seus amigos morrendo em um acidente de avião, ele evita o acidente apenas para que a morte os casse um por um. perfeito. Essa sinopse foi perfeita. E eu acho que, para mim, é a grande. Eu não vou conseguir avançar em nada, porque eu realmente achei tudo péssimo, assim. Então, eu vou precisar ouvir muito de você para saber a quantidade de motivos que eu estou errado, de como esse filme é bom e eu não percebi. Mas, para mim, ele é uma logline, e eu acho que talvez esse seja o problema das franquias, e eu acho que é por isso que Slasher, e eu descobri que foi bom porque esse filme, para estudar mais sobre subgêneros, eu descobri que é splatter, que eu não sabia. Eu achava que era exploitation, fui descobrindo mais coisas. Tem algumas dúvidas que se geram em relação ao gore, exploitation, tem uma série desse tipo de coisa que eu fui aprendendo porque eu ficava assim, não é possível. Não é possível que seja só isso, e então eu fui ver de outras pessoas, mas o que tu indica para mim, eu acho que esses dois tipos de filme.
Eu espero estar errado e encontrar outros exemplos, mas esses dois tipos de gênero, eles servem para o capitalismo. Porque eu acho que é só uma logline que se repete. Todos os filmes são iguais. É uma logline que se repete. Não tem nada de diferente um do outro. E o sofrimento pelo sofrimento, e eu vi que o splatter não é só o sofrimento, né? É a criatividade das mortes também, né? Não, o sofrimento pelo sofrimento, pela tortura, seria uma outra coisa. Mas o sofrimento pelo sofrimento, eu fiquei pensando, porra, eu vou ligar aqui da pena, entrar em algum site proibido para ver pessoas sofrendo por motivos de não tem nada, não tem trama, não tem personagem. E eu queria deixar muito claro que o problema não é a violência. Eu gosto de violência. Aquele corta isso, fica só. Ótimo. Mas eu gosto de violência. Eu acho que a violência é uma parte da humanidade, né? Então tá tudo bem. É, mas a violência faz sentido quando ela serve para alguma coisa, inclusive quando ela é muito gráfica. Então, Kill Bill, você se importa quem são com aqueles personagens que estão sofrendo violência e tudo. E tem outros lugares que a violência também funciona porque faz sentido em alguma forma, assim. Mas aqui é ver o sofrimento pelo sofrimento. Pelo menos essa foi a minha perspectiva aí, dessa experiência, que é o sofrimento pelo sofrimento, que tanto faz por tanto faz. E eu acho que existem algumas coisas que são importantes para você definir um gênero de uma coisa. Você analisa, cara, isso daqui é desse gênero. E, obviamente, tudo é meio junto, né? É meio whodunit também, mas é whodunit. Qual dos elementos foi que matou? Eu acho que a única coisa boa do filme é que você fica prestando atenção para saber como é que eles vão ser inventivos para fazer essa morte acontecer. Não da maneira menos óbvia, né? Mas meio que segue uma quantidade de regras meio rígidas, que a gente já falou em Pânico, que é uma crítica a isso tudo, né? Da virgem que vai morrer, quer dizer, da virgem que vai sobreviver e a pessoa que transou morre, principalmente mulheres. Então, isso começou com Psicose de Hitchcock, né? Ela transando aquela mulher em 1960, ela solteira e morreu. Então, tem uma série de coisas que são muito fixas e vazias, assim, é uma série de regras que são só replicadas de forma vazia, que é você precisa de personagens para morrer, então não importa, o próximo filme vai ter uma série de outros personagens que vão morrer independente de quem eles são, enfim, é só pela repetição. Outros gêneros estão livres disso? Não, dá para fazer Invocação do Mal 1, 2, 3, 4, 5, 17, mas eu acho que existe uma possibilidade nesses outros gêneros de você desenvolver outras coisas. Eu também acho que pode ser que exista para esse, mas assim, eu não consigo encontrar e eu realmente não consigo entender. Meu amigo Igor, por favor. Eu lembro de ver muito Premonição novo, assim, especialmente. Lembro, como eu falei, acho que passava muito no SBT. Eu não lembro o que que eu fiz primeiro, só aluguei, se eu vi no SBT primeiro, mas, enfim, os três primeiros, principalmente, assim, acho que os seguintes, acho que eu já estava um pouco mais velho. Mas sempre foi muito presente, assim, tinha essa coisa, né, de todo mundo esperar a cena inicial. No segundo filme tem aquela coisa do caminhão carregando as toras de madeira, que, tipo, ficou super marcado. E eu acho que é um filme divertido, eu não acho o filme excelente. Eu acho que tem. Acho que ele se embola ali na própria regra. Apesar de eu ser uma pessoa que eu tento, tipo, dependendo do filme, eu ainda tento relevar mais algumas coisas, mas eu acho que tem algumas coisas realmente não fazem sentido, mesmo sendo um filme em que a morte está perseguindo as pessoas. Mas eu acho também, eu não sei, eu não consigo achar ruim que o ponto principal do filme seja essa coisa da inventividade das mortes, assim, e da franquia em si. Eu acho, é que é uma coisa meio. É que Jogos Mortais eles ainda tentam se apegar um pouco mais à trama, assim, de um jeito meio. é, Não é nem megalomaníaco, mas eu acho que de um jeito super over, assim, eles vão tentar costurar, fazer reviravolta em todo o filme,
Mas tem o lance central que é, você quer ver quais vão ser os jogos dessa vez. Eu acho que Premonição vai por esse caminho também. E aí eu acho que essa parte me diverte muito, assim, de ver as mortes. Que eu também, como você disse, eu também gosto de violência. E aí eu acho que tem coisas muito legais. E tinha tempo que eu não vi o primeiro. O primeiro ele ainda é muito. Ele pega um pouco mais leve, assim, na viagem, assim, das mortes. Que depois eles chutam balde, assim, e viram fica umas coisas meio surreal, assim. Tem um, acho que é no quarto ou no quinto filme, que a menina vai fazer um procedimento no olho, que aí o laser começa a atacar o olho dela. E aí ela tá presa na cadeira, e tem uma hora que ela consegue sair, e aí o olho dela cai, e aí no final ela escorrega no próprio olho e cai pela janela do, do prédio que ela tá. Mas é. Nesse filme não tem isso. Eu acho que é um pouco mais sério também. Acho que depois vai para um pouco mais da galhofa também. Ele tenta. Que eu acho que é um pouco do ponto negativo, assim, também. Eu acho que ele tenta ser um pouco sério demais, falar de morte, da morte ser inevitável, só que ele nunca vai profundamente nessas questões, assim, né? E aí, entrando já um pouco na questão do tema, Tem tema? eu acho que é a inevitabilidade da morte, assim, mas eu acho que é feito de uma forma meio rasa, assim. E aí, o tempo todo tem umas falas de duplo sentido, né? Tipo, desde o começo, assim, no... tem o cara no aeroporto oferecendo o panfleto, tipo, morte não é o fim. E aí tem, tipo, terminal no aeroporto e tal. Tem a música do cara que morreu no acidente de avião e volta durante o filme. E uma coisa que eu achei legal é que, tirando o final, que rola uma coisa bem específica que depois a gente fala, no geral eu achei o roteiro super fiel, assim, acho que isso foi legal de ver. E eu acho que brinca com essa coisa do medo da morte, assim, né? De destino. O próprio cara lá que eles encontram, o Mister Bloodworth, né? Ele fala que a morte já tá costurando tudo desde que você nasceu. Então não é o momento do acidente, assim. Todas as escolhas que você faz na vida te levam para o momento da sua morte. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o problema é que não se aprofunda, mas acho que são umas ideias legais ali. E uma coisa que é interessante, essa semana que a gente tá gravando. Saiu um episódio de um podcast de terror também chamado Não Apague a Luz. Eles estão comentando Premonição, vão comentar a franquia inteira. E aí é engraçado também que o filme é de 2000 e eles comentam, né, que se o filme tivesse ficado na gaveta mais um ano, tipo, não tinha saído, né, por causa do 11 de setembro, assim, que é um absurdo. Mas eu acho que o tema vai por aí, assim, acho que a partir do acidente inicial os personagens começam a refletir sobre morte, né, tem um cara que fala que nunca vai morrer, o cara que acha que o Alex prevê tudo, a professora fica apavorada com o aluno e tal. Acho que eles tentam dialogar com essa temática, assim. Eu acho que é raso, mas eu acho que o tema tá por aí. Você não conseguiu entrar em nada do tema? Assim, tem aquela fala inicial também que eu achei curioso, que era só uma reflexão de quem escreveu. Não sei quem foi que colocou aquelas palavras lá, não tem nada com nada, nem aparece como citação depois. Que é nós vamos viver, e aí é whatever, assim. É, eu. É, não. Amigo, eu sinceramente, eu realmente não consigo ver nem. É foda dizer isso, né? Não consigo ver nenhuma qualidade, né? Mas. Porque tem uma citação de um cara que, inclusive, parece que foi um brasileiro que falou isso, que todo filme é um milagre. Mas, ao mesmo tempo, ele falou num contexto brasileiro, né? Que é. Ele Uhum. estava falando da dificuldade. E eu sempre tento, e esse foi o meu exercício de procurar saber o que outras pessoas falam de positivo, porque eu sempre tento encontrar algo, assim. Mas. Tem algumas coisas que não são para ser. E isso me irrita também um pouco pelo motivo de a gente se esforça tanto para fazer uma coisa bem feita e tem uma pessoa que faz qualquer mera. O tema eu acho que realmente é isso da questão da morte, de se perguntar sobre ela, e os personagens são, não sei se eu assisti com tanta, eu li e assisti com tanta má vontade, Você assistiu junto? Você viu o primeiro? O que que você fez? eu li primeiro. Mas eu li, teve um momento que eu fui, eu fui lendo no 2x. Que eu fui fazendo uma leitura dinâmica porque eu disse, isso daqui não tá me levando a lugar nenhum. É um compilado de cenas e assim, isso que foi falado deles, né,
deles questionando a vida e tal. Se eles não tivessem questionado, o filme ia acontecer igual. Por isso que eu achei tão fora da realidade de vazio, assim. Tá, vou falar então do que eu anotei de negativo e depois a gente vai para a parte mais técnica. Concordo. Eu acho que a partida, tipo, acho que tem um midpoint ali marcado, que é quando ele começa. Eles falam com o cara lá no necrotério e depois começa a descobrir a coisa da lógica da morte ali. E aí eu acho que, beleza, eu compro o filme que às vezes só põe o protagonista como escolhido e tal, e tudo bem. Só que eu acho que no Premonição, especialmente depois da metade. Apesar de ter essa coisa do destino, da morte manipulando tudo, eu acho que tem muita coincidência. Tipo, acho que depois que morre a professora, do nada eles se encontram na rua, todos eles, assim, tipo, pra começar a partir pro final. E, tipo, eles se cruzam o tempo inteiro na rua, né? Tem um lance da morte tá planejando tudo, mas eu acho um pouco forçado também. E o final, pra mim, eu tenho problemas com o final porque eu acho que ele só é o que você falou, assim, de esticar a premissa, né? Tipo, eles fogem, aí a morte pensou que, não, vou esperar um aninho pra voltar a perturbar Por que eles. a morte espera tanto, assim? É, É tipo 39 dias, 39 pessoas. Porra, foda-se, assim. Porque aí, esse que eu fui ver o trailer do Bloodline, tu viu o trailer? vi. Que é a mulher que diz: Nossa família, a morte está querendo matar nossa família agora porque a gente não deveria existir, porque minha avó, em 1960, salvou uma galera da morte. Por que ela esperou? Porque ela não seguiu. Então é tudo com base numa conveniência, assim. E aí eu acho que meio que é esperado, assim, esse filme é uma série de engenhosidades da conveniência. É que eu acho que, tipo, tudo bem ter coisa que não se explica em filme. Eu não sou a favor de explicar tudo em filme, mas eu acho que em Uhum. Premonição eles abusam disso um pouco, assim, vou botar um pouco. Ele consegue salvar um, não consegue salvar outro, É. consegue tirar o menino do carro, mas não consegue prever outro. É tudo muito, muito útil. E tem mortes que ele escapa meio que por sorte, né? Tipo, tem aquela hora que ele cai no barranco. Tipo, ele não fez nada pra É, escapar da morte ali, ele só parou antes do negócio. Então a morte estava atacando ele ali, ou foi só uma coincidência? Tipo, aqueles policiais não servem pra bosta nenhuma. Se não tivesse. E por isso que eu fico falando de tão vazio que é, porque é vazio para quem fez, entendeu? Qualquer elemento que estava ali poderia ser retirado e colocado por qualquer outra coisa, porque é só uma fórmula que vai ser seguida eternamente. eu gosto do que ele faz ali mais para a primeira metade, que é depois que rola o lance do avião. Eu acho que ele vai plantando uma situação legal ali. Eu gosto da coisa do protagonista ser colocado nesse lugar que as pessoas começam a ter medo dele, começam a achar ele estranho. Aí tem a mina que é mais esquisita e que fica com ele. É como se ele fosse jogado à força nessa situação. Só que é isso, né? A gente sabe tão pouco sobre eles, e no começo eles são só uns adolescentes meio idiota que a gente não se apega tanto. E E não tem aí, nenhuma consequência esse afastamento. Eu acho que pode. Até uma ideia legal, só que isso não tem nenhuma consequência. Ele é entrevistado, não, interrogado pela polícia, e eles, vamos liberar. Então, assim, na escola, em qualquer lugar, tudo não tem nenhum tipo de consequência. e aí parece também que, tipo, e aí também, eu acho que eles não querem explicar, beleza? Mas me causa um estranhamento. Ele é o escolhido para ter a premonição, e aí, tipo, ele começa a ver sinais, né? Tipo, o jornal rasga e aí vem o nome do amigo dele no papelzinho. Ele vê, sei lá, as fagulhas na rua e acha e entende que a professora vai morrer. Então, acho que tem algumas questões sim nesse sentido. A menina, a bonita racista, que não sabíamos, esqueci o nome dela, a bonita. Vamos chamar ela da bonita. Clear. Clear, não Péssimo nome, péssimo nome. é shampoo. Primeiro eu pensei, não, é Claire. Aí depois eu olhei de novo, não, é Clear. Clear. Ela limpinha. E o nome do bebê depois no final? Alexander Chance, não sei o que, segundo. É, mas enfim. De repente, é ela que tem uma conexão com ele. Ela não consegue ver. E eles falam, a gente nunca se falou e de repente eu tenho essa conexão com você. Você salvou minha vida e eu te devo isso. Mas a conexão foi antes, a conexão foi no avião. É.
let this plane crash be the most important thing in my life. God! I'm moving on, Carter. And if you want to waste your life beating the shit out of Alex every time you see him, then you can just drop fucking dead. Sabe uma coisa que eu gosto? E é só. Não tem nada a ver. No começo do filme tem uns créditos iniciais longos, assim, e eu sinto falta, sabia? De créditos Sim, iniciais. eu amo, É eu muito legal. amo. A gente perdeu um pouco isso, né? E acho que ajuda a entrar no clima e tal. É um cinematic É muito legal. com créditos, eu É uma amo, coisa por muito favor. filme terror suspense anos 2000, assim, tipo. É, eu me lembro, Milênio, eu me lembro do Homem-Aranha, É, 2000, né? Saudades. O Diabo Veste Prada, eu acho também que são as meninas se arrumando é verdade, é verdade. pra chegar lá finalmente. Agora não, com o streaming maldito, tem que já começar primeiro Ah, meio foi. minuto e já Sabia que eu fiz isso no meu roteiro? Aquele que eu te mandei, tu não pega. De repente cobrando. cobrança não, gravação. Não, mas tá tudo bem, eu vou fazer de outro Eu tô jeito. Mas eu brincando. vou manter isso. Eu vou São manter. créditos iniciais longos. Aham, a querida tá fazendo uma coisa, e enquanto ela faz esses atos dessa coisa, aparece os créditos iniciais. Quando ela termina, título. Entendi. Tá, da parte técnica, assim, de roteiro, eu acho que tem uma coisa que a gente falou um pouco disso no Carrie. Nesse roteiro de premonição, acho que eles usam meio que uns subcabeçalhos, assim, quando querem focar em alguma coisa dentro da cena. Eles botam em negrito, caixa alta, sei lá. Nem sempre, mas às vezes eles põem. E desde o começo, né? Seja para mostrar um objeto e depois voltar para o normal, ou coloca, tipo, extremamente perto para mostrar que vai ser um plano muito próximo, assim, e aí depois volta para a cena. Quando vai focar especificamente em algum personagem dentro da cena, ele também coloca, sei lá, Alex. Isso não abrindo o cabeçalho novo, né? Dentro da cena mesmo. Eu acho interessante, ainda mais levando em conta que um dos roteiristas é o diretor, né? E eu acho que é um bom uso para direcionar o olhar dentro da cena. Acho que Carrie tem isso, só que de um jeito completamente caótico, porque é no cabeçalho que ele coloca, né, o nome dos personagens, sem localização. E acho que Premonição faz isso, só que eu acho que tem um excesso também. Eu acho que pelo excesso, acho que tem hora que eu me perco, mas eu acho que eu acho que fica de uma boa forma, assim, como Uma a gente sugestão pode escrever para destacar alguma coisa numa cena. Assim, eu gosto do uma uso, mas eu acho que possibilidade, tem né? que ser. Acho que tem que tomar um cuidado para não deixar a leitura chata também, porque eu acho que isso acontece. E eu acho que pode ter. Principalmente quando você tem, tipo, casa em que, sei lá, é uma cozinha americana, que é meio integrado. Então, é legal você, quando uma coisa sai da cozinha para ir para a sala, você colocar, e ele faz isso com uma certa frequência, né? Mas ter essa possibilidade de poder colocar. Eles estão na cozinha, aí e dá um espaço, indo para a sala, outro espaço, aí continua a ação na sala. Sim. Porque a cena é ação, espaço e tempo. Então, meio que é a mesma cena, só porque mudou um pouquinho, não tem para quê criar uma coisa nova, né? Mas eu gosto, assim, eu gosto nas cenas da morte a quantidade de detalhe, assim, que depois ficou meio fiel. Eu acho que isso é bem elaborado. Tem muito comando de câmera, né, também. E aí ele usa um FG e BG às vezes, que eu entendi que era background, eu não sei, foreground, frontground, eu não sei. Só que eu também pesquisei e não achei isso muito. Pesquisei de forma meio básica, mas não achei isso. Mas eu entendi que tem a ver com a profundidade que a gente está vendo tal coisa na cena. Você reparou nisso? Tem o VO também, né? Que é o voiceover. Aí são os primos do POV, VO, É que esse eu BG. nunca tinha visto, esse BG e BG FG. sim, FG não. Sim. E tem muita piadinha boba com ser gay, né? Isso me pegou um pouco também. Tem É algum. logo no início. Desde o Porque começo, desde o começo. George Michael chama the F word, chama o outro de... Assim, eu entendo quando é o personagem que é idiota, né? Então, beleza. Mas a parte do cara do avião com esclerose, com ela,
Nossa. sendo feito Não, tem uma depois cena no de... enterro que ele vai falar com um amigo dele, com o Todd, ele fala, não leva mal, mas eu tô com saudade, tipo, umas coisas muito besta, assim, tipo. Enfim, isso me incomodou um pouco também. Eu acho que ele faz comentários também, que não acho que seja completamente problemático você fazer comentários, mas meio que fica dentro do roteiro, pro roteiro mesmo. Como assim, tipo, Na descrição, alguns exemplos, pô, não vou conseguir lembrar algum agora. Mas aquele tipo de comentário que ele não explica tanto. Ai, porra, deixa eu achar um exemplo. Ah, lembrei! Um que eu não entendi. Um professor de francês. Não é necessário mais nenhuma descrição, não é mesmo? O que é que... Para mim, sim. O que é que isso quer dizer, meu anjo? é, Na primeira coisa, eu achei que mais uma vez ele estava sendo homofóbico. capaz, capaz. Mas assim, ele deixou aberto porque ele não escreveu ao invés. Eu realmente acho que se você tem algumas imagens que são amplas, né? Porque elas vão para arquétipos. Sim. Um professor, ok. Uma mãe, ok. Um pai, ok. Agora, um professor de francês é porque o principal não é que ele é professor, é que ele é professor de francês. O que é que isso significa? Então, tem um certo tipo de comentários assim que eu olho e não entendo. E eu acho que é porque ele também vai dirigir, mas não só por isso. Eu acho que foi mal feito. Assim como tudo. Ele usa umas repetições também para falar de morte, né, que me incomoda, já falei um pouco aqui. Tem o pai do Alex, acho que fala, né? Você tem, na primeira cena, acho que ele fala, tipo, você Toda a tem sua a vida vida. toda pela frente. E aí no filme eles fazem uma direção de atores ótima, que ele tava olhando para baixo e olha para cá. Não, E não fala nada. É exato. só isso. Tem muito blocão de diálogo. Eu acho que o filme também faz umas exposições meio ruins, especialmente a Clear, né? Eu acho que ela fala muito, assim, mas é. E aí tem uns blocões, né, de diálogo, assim, sem interrupção, que me dá um pouco de nervoso. Tem gente que odeia isso, né? Blocão de diálogo, assim, sem interrupção. Não me incomoda muito, assim. Eu acho que às vezes faz sentido quando você quer mostrar que é um monólogo, sei lá, que vai ter alguma força e tal. Só que eu acho que no caso desse filme, não. Também eu acho que o problema não é o blocão, eu acho que o problema é o filme. Filme. Tem gente que sempre vai odiar o blocão, mas aí é uma questão pessoal. Se você não quer repetir, não repita. Mas tá tudo bem você escolher fazer um blocão de diálogo. O problema é o filme, porque nada serve para nada e tem aquele monólogo de Clear que ela faz na praia para explicar o passado dela. É meio que é para dar uma falsa sensação de aprofundamento do personagem, que aconteceu muito na Maldição da Casa Bly, da Residência Bly, da Mansão Bly, que eu lembro que era assim insuportável. Não só isso com aquela outra série, o Outlander, que é de uma adaptação também que tu gosta do Stephen King, que eu ficava para morrer, que é de repente uma pessoa falando uma coisa completamente aleatória que não dá de Mas fato, né, sabia. Vai nenhum ter. tipo de profundidade assim. Então eu acho que o problema é o filme, né? Mas eu gosto. Diálogos Então, porque, expositivos. por exemplo, você citou Mansão Bly. No Mansão Bly e no Residência Hill, por exemplo, que são os dois são do Flanagan, né? Eu adoro quando os monólogos do Flanagan. Eu acho que ele faz bem, mas é isso, eu acho que ele entra numa outra pira, assim. Eu acho que é bem diferente dos monólogos aqui, com certeza. E aí tem outro personagem que tem muito monólogo também, que é o personagem do Tony Todd, né? O cara lá do Necrotério, que ele volta em outros filmes, tá? Inclusive vai voltar no sexto. Que entra na problemática do negro místico, né? Tipo, que ele é o único personagem negro do filme e ele tá lá explicar como a morte age, a morte que é quase essa criatura que vai te perseguir de uma forma meio sobrenatural. Ele tem uma devoção à morte, né? De certa forma, ele trabalha com isso. Cai no caricato e tem isso, né? O negro místico mágico que tá lá para ser o mentor do Inclusive não tinha um protagonistas aluno depois de preto. desaparecer. Oi? Inclusive não tinha um aluno preto. E é em Nova York. Imagina. Como é que não tem? Não tem, não tem. Indo para Paris?
Não, Nossa, não. E aí, uma outra coisa que eu anotei aqui foi sobre as cenas de morte, né? Eu tinha falado que eu gosto muito, o que eu acho que conversa um pouco com outra tentativa que o filme faz, que eu acho que tem a ver, especialmente nos primeiros, que é a coisa de você, o medo da morte, entre aspas, banal, assim, né? De tipo, de quem mora sozinho e tal, morrer de jeitos meio estúpido. estúpidos. E eu acho que, tipo, tem a morte do Todd, né? Que é o amigo dele. Que eu acho que é uma das mais tensas, assim, da franquia toda por mim. Só que eu não lembrava que o Todd era meio idiota, né? Também, como todos os outros personagens. E aí eu senti um pouco menos de pena dessa vez dele. Mas eu acho a cena muito boa, assim, eu acho a cena muito real. Tipo, não, tipo, se enforcar e etc. Mas eu acho que dá pra essa coisa de escorregar no banheiro, eu acho que é um medo de todo mundo, assim. Até porque eu acho que se ele. Aí vou entrar numa coisa que eu não gosto de fazer, mas, tipo, se ele ficasse um pouco mais tranquilo ali, ele conseguia se levantar, né? Mas, Eu, nesse eu, sentido de você sozinho no banheiro, acho que é uma situação que muita coisa pode dar errado, né? Só acho que não tem nada a ver aquela água voltando ali, né? Era isso que eu ia falar agora, que é uma coisa que aconteceu também em A Hora do Pesadelo, que é a necessidade desse ser transdimensional de fazer parecer um acidente, de fazer parecer um suicídio, assim, por quê? E é, mas, enfim, eu estou muito repetitivo. Mas não tem nenhum sentido ele ter morrido ou de suicídio, porque isso não implica em nada no resto da história, ou por acidente, assim como a segunda morte que foi lá do ônibus. O ônibus meio Regina George ali, né? Porque. Ah, será que foi inspiração? Porque todo mundo viu que a menina não foi jogada, então não tinha pra quê. Aí ele vai pra cena do crime, aí ele tá sendo perseguido, mas aquele negócio do sangue eu não sei nem se é verdade, se o fogo deixa. Mas eu gosto muito da cena do banheiro, mas eu acho que essa água voltando me pega um pouco. Por mais que seja para justificar ali o suicídio, eu acho que, tipo, tem um lugar que o filme tá lá, que a gente compra a parte surreal e tal, que é, sei lá, da morte manipular as coisas pra pessoa morrer. Mas daí pra água voltar, tipo, parece que fica sobrenatural de um outro jeito, né? Assim, eu acho que é um outro caminho. E no roteiro ele até descreve, né? Tipo, a água como uma assassina escapa pela noite. Tipo, não me pegou. E é isso. Mas é a minha morte favorita do filme, eu acho. Eu gosto muito da morte da professora também. Mas. Não sei se tem alguma morte favorita. A morte do filme, quando ele acaba. Não, Mas não é não. Escolhe uma lindo. morte, escolhe uma morte. Tá. É a professora, tem a do menino na banheira, tem a do avião, tem a placa no final, tem o ônibus, tem o menino que perde a cabeça com o negócio do trem lá, que voa na cabeça dele. O que eu gostei dessa morte em específica é porque é o resultado da morte, que ele não cortou a cabeça, ele cortou da mandíbula para cima. Eu achei muito específico. Aham, E olhando, quando caiu a cabeça, eu fiz, oxente, cadê? E aí ele mostrou que foi daqui para cima, né? sim. Então, esse toque de especificidade eu achei mais interessante do que as outras que morreram de todo jeito, assim. Só, a morte ela é muito incisiva para matar a professora. Ela diz assim: vai morrer sim. Ele não vai salvar. A gatinha tá com uma faca no Cadê? peito. E aí o cara vai tentar tirar e a cadeira cai. E enfia mais. Aí a morte diz: não, vai morrer agora. Mas quando ela vai salvar o brother dentro do carro, aí ela deixa tudo perto. Então, acho que ele se complica nas próprias regras também. Mas eu tenho uma perspectiva que é a questão do. É uma pergunta para você. Vixe. É a questão do divertimento. Eu acho que cair no divertimento eu acho estranho a gente colocar no. Ah, pode ser ruim porque não precisa ser sério, mas às vezes eu acho que para se divertir não precisa ser ruim. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem foi o do Ninguém Vai Te Salvar.
que é um filme que ele é de divertimento e é muito bom, em vários e vários sentidos. Então, não acho que ok colocar na conta de divertimento, porque eu acho que isso é massificação, diferentemente de fazer algo mais específico, por massificação do capitalismo mesmo, de só ganhar dinheiro em cima de qualquer coisa. Mas eu entendo que existe o momento em que eu não vou assistir filme com os meus amigos, porque eu passo raiva. Então, eu entendi que eu posso fazer uma técnica, que é porque eu passo raiva, porque eles conversam. Então, ou eu vou ver um filme bom que eu já vi, eu digo, vamos ver esse que é bom e eu já vi. Ou um que é ruim e eu não me importo. Mas tem um determinado momento que é tão ruim que ninguém quer nem ver. Que é, por exemplo, o da Freira. É tipo, a dois, eu acho. E eu acho que esse vai por esse caminho, assim, também, de um gosto meio assim, por mais que eu entenda essa questão social do vamos ver em conjunto, mas mesmo assim, Ah, eu. não, mas eu acho que a premonição funciona melhor, tipo, nesse sentido do que a Freira, eu acho. Eu nem vi a E é isso que eu Freira, na quero real. saber. Eu acho que ele é Porque mais, eu acho que ele é mais, acho que tem essa tensão de como as mortes se constroem e tal. Acho que isso em público é legal. Acho que é um filme, se for, tem isso, né, de tipos de alguns filmes de terror que no cinema, eu acho que são sessões que você provavelmente não gostaria, mas eu já tive algumas sessões divertidas no cinema com a galera vibrando, assim. Eu acho que é esse tipo de filme. Eu acho que a Freira é ruim, ruim, assim. Eu acho que Premonição ainda se salva um pouco nesse ponto. Mas é isso. E aí tem uma última coisa aqui que eu queria trazer pra gente conversar, que eu nunca tinha visto. Eu lembrava de como terminava o filme, que eles viajavam um ano depois, etc e tal. Mas eu nunca tinha visto aquele final alternativo. E quando eu fui lendo aquele final do roteiro, eu fiquei, quê? E aí eu vi que tem um vídeo, e é tenebroso. É, no final do roteiro, o Alex morre. naquela mesma cena que É, ele isso. segura o cabo, ele pega, só que ali ele pega fogo e morre. Morre. E nem aparece ele acordando ali, né? Então é literalmente a mesma cena que eles poderiam ter usado nessa outra versão. E aí a Claire tem um filho, Que se chama Alexander mas é Chance. dele o filho? Porque eles nem Eles nem tiraram. transaram. Ela não sobreviveu é porque ela é virgem. E E aí aí? ela fica com esse bebê, chama de Alex também, tem um memorial pros alunos que E morreram o depois. brother tá lá chorando, É emocionado. muito esquisito esse final alternativo. A cena é pavorosa, assim, no YouTube, é super brega. Ela é meio, sei lá, tem umas folhas voando, né? Tipo, ela tá meio reflexiva, assim, mas enfim. Mas eu acho que também eles tiraram porque, enfim, como toda boa franquia que eles querem piorar, ela volta no segundo. Enfim, tem essas questões. Inclusive, esqueci o nome dele, o preto místico, Bloodworth. Que ele Bloodworth. nem se apresenta, eu acho. Enfim, ele só aparece para dizer aquilo ali e depois ele vai e fala: Nos vemos em breve. Eu Ele não não aparece de novo no filme. Ou seja, ele está anunciando seu próprio retorno no próximo filme. Porque. depois. Eu não sei se ele tá, eu não lembro se ele tá em todos, mas ele volta depois, com certeza. E no sexto ele vai estar também. Mas assim, amigo, aí a minha dúvida é em relação a aquilo que eu falei do colocar na conta da diversão. Será? Por que você gosta assim? Eu gosto mais pela diversão de ver como as mortes vão acontecer. Você usaria alguma coisa desse filme num roteiro? Não precisa, né? Mas assim, por ser proposta diferente, não tem, sei lá, o seu é, vamos chutar inventar um terror sobrenatural, não tem pra que você colocar os elementos desse filme. O que é que desse roteiro, quais são os elementos que você acha que valem a pena serem desenvolvidos? Porque em Tecnicamente, eu acho que é isso que a gente falou de como ele faz uns recortes dentro da cena, que eu acho que ele abusa disso no roteiro.
mas eu gosto de como ele usa algumas coisas pra mostrar o que é que ele vai focar dentro da cena. É isso. E do gênero como um todo, Do gênero. Ah, eu gosto dos detalhes, assim, na cena de morte, mas é o que você falou também, acho que é muito específico, né? Tipo, tem que ser um da filme que as inventividade. pessoas morrem, tipo, do nada, né? Entre aspas. Eu gosto de como ele descreve bem as cenas, assim, de como acaba ficando muito fiel. Mas não, eu entendo. Eu entendo mais você não gostar desse do que você não gostar de Pânico e Hora do Pesadelo. Não, Pânico, eu acho que Pânico você gostou. Pânico você gostou. Ah, e eu descobri uma coisa, eu não vi, mas nessa minha pesquisa de slashers, eu vi que Pânico, daquela questão do telefone, tem um filme de 1960, eu acho, que já tinha essa questão do telefone. Ou seja, foi bom. Não, mas foi bom porque ele fez direito, né? Pânico comparado com esse, assim, é o auge do cinema é Pânico. Se a gente fosse botar numa escala de tão ruim que eu achei Premonição, eu fui ver as críticas e a nota das pessoas. Eu tenho um amigo que ele fica, eu vou falar com ele. Ele fica compartilhando, ele tá muito ansioso que vem Premonição 6. E é por isso que semana que vem nós estaremos lá na estreia. Ai, que inferno, não me obrigue. Nossa, Será? se eu ganhar ingresso pra estreia, eu vou te chamar, você vai ver. Ah, Você vai ter que será ver. que eu vou? É, mas as mortes iniciais são legais, recomendo ver as mortes iniciais dos filmes. Porque a do terceiro é muito legal, que era uma montanha-russa. Eu lembro, a minha primeira memória do filme não é a cena do avião, eu acho que é do Premonição 2. Da estrada? Que eu acho que eu devo ter visto no YouTube um corte É. quando A o da YouTube estrada gravava. ficou muito. Essa coisa do caminhão carregando madeira, tipo, ficou muito marcada, assim. É porque o avião ele explode de uma forma mais tradicional, né? Não é muito a explosão do avião não é muito inventiva. Eu nunca estive, graças a Deus, né? Um avião explodindo, mas eu imagino que seja meio que aquilo ali mesmo, né? Explode, todo mundo morre ou lá em cima ou caindo, enfim, de qualquer jeito. Mas a parte do caminhão com as histórias caindo é muito específica, porque eu me lembro que cada um morre de um jeito. Sim, é A verdade. moto imprensa um em um determinado lugar, outra a tora de madeira que de fato entra no carro do outro. Mas é, é isso. É isso. Semana que vem a gente volta. Eu sou Igor Pinheiro. Nas redes sociais, eu sou Igor PPS. Instagram, Letterboxd e Blue Sky. Eu também tenho um site enlatado.com.br, onde eu faço críticas de cinema em texto e em vídeo. E o meu arroba é colon no Instagram, TikTok, Letterboxd, que tá meio abandonado, coitado. E siga o podcast Roteiro, tanto no YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. É isso. Até semana que vem. Beijo. Semana que vem vai ser um filme melhor. I told you were next. And it just skipped me. So who's next?